Olá, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa proposta de sentença, tratando de um caso de alimentos. É um pedido de exoneração de alimentos muito comum no Poder Judiciário e, por isso mesmo, se for cobrado algo em relação ao direito de família, há uma boa chance de a proposta do concurso tratar em algum, ou no todo, mas pode ser em alguma parte, de pedidos de revisão ou de extinção de alimentos. Então, é um tema que tem boa chance de ser cobrado. No nosso caso, a primeira alegação que você vai ter que analisar é em relação à inadequação da via eleita. Em que sentido? Bom, vem o autor e fala: olha, eu tenho que ser exonerado da minha obrigação de pagar alimentos para a minha ex-esposa e para os meus filhos, por isso, por isso, por aquilo. Aí vem os requeridos e falam: olha, ele não pode ser exonerado e no curso da lide ele deixou de pagar algumas parcelas, então ele precisa ser condenado a pagar essas parcelas. E é justamente isso o primeiro ponto, porque o autor vem e fala: olha, a via eleita por eles não é adequada para pedir esses pagamentos dos valores que deixaram de ser quitados durante o curso desta lide. Eles têm que promover uma lide à parte. Então, esse é um ponto que você vai ter que enfrentar na nossa sentença. E o segundo, eu vou só passar aqui na nossa proposta de sentença. O segundo ponto é um caso muito, muito mais assim, demais, mais recorrente no judiciário, que é o pedido de exoneração de alimentos, ou, em alguns casos, de redução do valor, por conta do nascimento de um novo filho. Então, geralmente é o pai que se separa e constitui nova família. Ele vai falar: ó, eu tenho que deixar de pagar para os meus alimentandos anteriores, porque agora eu tenho uma nova família, tenho um novo filho, tenho novos gastos. Ou então tenho que diminuir o valor. É uma discussão já bem tranquila na jurisprudência, mas justamente por ser tranquila é que eu gosto de trabalhar. Tá? Quanto mais pacífico algo na jurisprudência, mais seguro o examinador vai se sentir para cobrar isso no concurso. Então, esse é outro ponto. Lembrando, ele pediu exoneração pelo nascimento do filho. E aí ele vem, ele pede também o pedido de exoneração, aí já a partir do ajuizamento, da obrigação que ele tem de pagar a pensão para a Letícia, a ex-esposa. Ele vai falar: olha, a, a obrigação de pagar alimentos para um ex-cônjuge não é eterno, então assim, ela tem condição de trabalhar. Já está na hora de ela começar a trabalhar e eu deixar de pagar essa pensão. Essa é uma discussão. Pagamento de pensões para ex-cônjuges geram debates intensos nos processos judiciais e você precisa ter em mente quais situações você obriga o cônjuge a continuar pagando ou a pagar a pensão para o ex-cônjuge e quais você não obriga ou o exonera. Tá? Esse nosso caso trabalhou justamente isso. Deve-se manter a obrigação de pagar os alimentos para Letícia ou não? Aqui nós não estamos discutindo ainda a questão do falecimento do autor da ação, do Tadeu. Por quê? Porque ele faleceu no curso da ação. E ele pede a exoneração a partir do ajuizamento. Então, mesmo que ele tenha falecido depois, e que depois você venha considerar que acabou a obrigação dele, não é o que eu estou falando, que é para você fazer, mas se você chegar a essa conclusão, ainda assim você vai ter que discutir. Bom, até o falecimento dele, ele era realmente obrigado a pagar essa pensão para a Letícia entre o ajuizamento e o falecimento ou não? Por quais razões? Capítulo da sentença importante a ser enfrentado. Vamos passar para o próximo aqui. Depois vem a questão do Heitor. Ele falou: olha, o Heitor completou a maioridade, ele agora é maior de idade, então por isso eu tenho que deixar de pagar. Aí vem o Heitor e fala: olha, mas eu estou matriculado em curso superior. E vem o pai e fala: não, mas ele não comprovou isso. Enfim, essa discussão que você vai ter que enfrentar na sentença. Basicamente,
completou a maioridade, cessou a obrigação de pagar alimentos? Se sim, acabou a discussão. Se não, aí vai ter que enfrentar a questão do curso superior. O fato de o filho estar fazendo um curso superior é suficiente para manter a obrigação do pai ou da mãe de pagar uma pensão? E, além disso, se o filho alega que está cursando uma faculdade, de quem é a obrigação de comprovar se ele está realmente cursando ou não? Ele tem que comprovar ou o pai que tem que comprovar que ele não está cursando? São, são as questões que nós vamos ter que ver nesse quarto item da nossa sentença, aqui de acordo com o gabarito, né? Você às vezes muda um pouquinho a ordem, conforme o caso, não tem prejuízo nenhum. E aí vem outra questão, que é a exoneração da obrigação de pagar alimentos para a Fernanda a partir do casamento. O pai vem e fala: olha, ela casou, agora é problema dela. Agora ela que se vire lá com o marido dela. E ela fala: não, não é assim, não é porque eu casei, eu ainda sou até menor de idade. Ele tem que continuar pagando. Enfrenta essa parte da lide também, sempre, sempre de forma fundamentada. Se houver um dispositivo legal que ampare a sua decisão, mencione-o. E, além disso, mencione em cada capítulo da sentença as provas que motivaram o seu convencimento, tá? Isso é essencial. Passando aqui adiante, nós temos a discussão sobre a revisão do valor da pensão. Então, ele alega a mesma coisa, o nascimento do filho. Então, no caso de manutenção de uma ou mais das pensões anteriores, ele diz que é preciso que esses valores sejam revistos. E aí, obviamente, se você o exonerou de todas as obrigações, esse capítulo da sentença fica prejudicado. Se restou ainda alguma pensão, você terá que analisar se há realmente esse direito de redução do valor dessa pensão. Aí você vai ter que analisar a situação, o caso concreto. Quais foram as provas produzidas em relação à renda do autor da ação nesse caso, ok? Lembrando, tudo isso precisa ser analisado mesmo que você considere que a partir do óbito do Tadeu, acabaram-se as obrigações, tá bom? Passando adiante, então, o pedido de restituição das parcelas pagas após a exoneração. Vem o autor e fala: olha, eu paguei algumas parcelas após os marcos temporais que eu coloco para os meus pedidos de exoneração. Então, pede, por exemplo, da filha do casamento, pede do filho em relação à maioridade, da ex-esposa a partir do ajuizamento. Ele falou: o que eu paguei depois disso eu tenho que ser exonerado. Então, aí você vai analisar se cabe realmente esse argumento, esse pedido por parte do autor. Evidentemente, se ele não foi exonerado de uma pensão específica, você vai entender que em relação a essa pensão específica, o pedido dele resta prejudicado, né? Não tem que se devolver se a sua obrigação é mantida. Essa é uma discussão que eu coloquei no nosso caso justamente porque é outro ponto bem pacífico na jurisprudência, tá bom? Então, e lembre-se sempre do que eu falo. Quando você for fazer referência à jurisprudência, não se limite a dizer: olha, eu decido assim porque o STJ decide assim. Faça um breve resumo das razões utilizadas pelos tribunais para decidir daquela forma. Ou seja, mostre quais são os fundamentos utilizados na jurisprudência que ampara a sua decisão. Pode ser que o examinador não seja tão exigente quanto eu nesse ponto, mas pode ser que ele seja sim. Que ele fale que, se você fizer uma mera referência à jurisprudência sem apontar os fundamentos da construção dessa jurisprudência, a sua sentença não ficou devidamente fundamentada. Bom, perfeito, vamos adiante. Aí nós temos uma discussão sobre, que já entra na questão do falecimento do autor, né? As eventuais parcelas que ele devia de pensão antes da data do falecimento devem ser pagas, ou, se
pelo fato de ele ter falecido e ficou alguma coisa em aberto, isso se perdeu, acabou a obrigação e essa obrigação não pode ser transmitida para o espólio. É essa a questão em discussão, tá bom? Entendeu? Existem, se, né? Se você chegar a essa ponto, existem parcelas que deixaram de ser pagas enquanto o autor ainda estava em vida. Essa obrigação se transmite para o espólio ou não? E aí vem a discussão se restou alguma pensão a ser paga. No caso, lembre-se, o autor pediu exoneração da ex-esposa a partir do ajuzamento, do filho a partir da maioridade e da filha a partir do casamento. Se por acaso algum desses pedidos de exoneração foi indeferido, a questão é você analisar, mas e o óbito do autor? O óbito do autor leva à exoneração dessa obrigação alimentar ou permanece ainda? E aí quem vai pagar essa pensão seria o espólio enquanto aberto o inventário, ou, no caso, até os herdeiros do autor da herança. Essa é uma discussão, também uma questão muito recorrente na jurisprudência, isso é relativamente pacífico, tá bom? Vejamos aqui, aí pronto, aí a gente já chegou ao final da nossa fundamentação, nós temos o dispositivo, lembre-se, o dispositivo tem que ser completo, coloque o nome das partes, diga se você está resolvendo ou não o mérito da lide, diga se os pedidos foram julgados procedentes, parcialmente procedentes ou improcedentes, não fale que você está julgando a ação procedente, tá? A ação não se julga se ela é procedente ou não. O que está sob julgamento são os pedidos feitos na ação. Diga se você resolveu o mérito ou não. Eu entendo que não é necessário você detalhar aquilo que foi rejeitado. Se você diz, por exemplo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, basta na sequência você dizer o que foi acolhido. Preliminar rejeitada também não precisa ser mencionada, no meu entendimento. Caso você não se sinta seguro em aplicar esse meu entendimento, então detalhe tudo, ok? Juros e correção monetária é assim: se houve alguma parcela não paga e que precisa ser quitada pelo espólio, já que o autor morreu, agora é o espólio, essa parcela precisa sofrer incidência de juros de correção monetária. O CPC diz que isso está embutido no pedido, ainda que não seja de forma expressa. Então, você vai tratar de juros de correção monetária. Depois você vai tratar das despesas processuais, dos honorários de sucumbência, sempre lembrando, há alguma parte beneficiária de gratuidade judiciária ou não? Se houver, você precisa suspender a exigibilidade dos ônus da sucumbência, caso essa parte seja vencida e tenha que pagar esses ônus. E aí, finalmente, você parte para os comandos penais e o fechamento da sentença. Esse é o nosso caso, então. Não é um caso complicado, mas é um caso assim que, por ter muita coisa que já está pacificada na jurisprudência, é bom que você tome cuidado para não errar. Por quê? Quando você tem alguma coisa pacificada na jurisprudência, a tendência é a maioria dos alunos, dos candidatos, acertar aquele item. Se você errar, você já vai perder aí uma distância boa em relação a esses demais candidatos. Tudo bem? Então, caso de qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos canais que a nossa plataforma oferece e eu tiro as dúvidas com o maior prazer. Um abraço do professor Alexandre Henry e uma excelente sentença para você.